Uma boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Estamos iniciando mais um estudo. Agradeço muito ao convite da Dorinha, do Centro Espírita Antônio de Pádua, de poder estar aqui conversando com vocês. Nós estamos utilizando das mídias sociais, de uma maneira diferente de trabalharmos e, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar a doutrina espírita. Que Jesus esteja com todos nós. E fui convidado hoje para falar sobre o orgulho e a humildade, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar no capítulo 7º, no item 11. No capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Lá fala sobre o orgulho e a humildade. Mas antes de iniciar, nós vamos ler uma página do livro Buscai e Achareis, de André Luiz. O item 14, que André Luiz diz assim: em nosso auxílio. Cada manhã, enderecemos a Deus o nosso reconhecimento pela bênção da vida. Agradeçamos com alegria o privilégio de trabalhar. Recorde que servir é o nosso melhor investimento. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Controle as próprias emoções, de modo a falar sem ferir. Coloque sobriedade e programa os seus hábitos. Não o abrigue rancor em momento algum. Estime as pessoas que são, sem emergir que elas se façam a seu modo. Em qualquer tempo, conserva a certeza de que o bem aos outros, conforme a lei de Deus, será sempre o melhor que você fará em auxílio a você mesmo. Então, André Luiz está chamando a nossa atenção que quando a gente tem um espírito de serviço, quando a gente ama as pessoas, quando a gente coloca a prática da caridade, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Então, que a minha vida seja direcionada, é um estímulo que ele traz para nós para agirmos com muita humildade. E vamos fazer uma prece para iniciar o nosso trabalho. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, amigos espirituais, anjos guardiões, mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua que se fazem presentes. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na família Antônio de Pádua para conhecer um pouco mais da doutrina do Cristo. Permita, Senhor, que todo o estudo que será feito nesta noite possa chegar até os nossos corações, preencher os nossos corações com muita alegria, com muita energia salutar, curando todas as nossas imperfeições. Mas pedimos, Senhor, abençoe aqueles que estão enfermos nos hospitais, que estão nas CTIs, nas enfermarias. Ilumine os médicos, enfermeiros, todos que trabalham na linha de frente. Que o mais rápido possível, Senhor, possamos estar todos voltando a uma vida de tranquilidade e de paz, sem ameaça do vírus. Abençoe a todos nós, esteja conosco nesse estudo. Pedimos permissão para iniciar. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos fazer o nosso estudo de hoje. Nós vamos conversar sobre o Evangelho, um pouquinho do Livro dos Espíritos, uma questão, e depois nós vamos falar sobre Joana de Ângeles, duas obras dela, tá bom? Então, para iniciar, eu trouxe duas mensagens, duas cartas que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11, Orgulho e Humildade, uma mensagem de Lacordaire e outra mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Então vamos ver o que Lacordaire fala sobre orgulho e humildade para nós. Lacordaire diz assim: a humildade
é virtude muito esquecida entre vós. Nós esquecemos, né, da humildade. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? A gente pode ser caridoso sem ser humilde? Existe caridade feita por orgulhoso? Oh, não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente. Então, a humildade, para ser exercida, para que a gente possa realmente praticar a caridade com humildade, não podemos de jeito nenhum ter orgulho no coração. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis. Então, no dia a dia, a gente pode ter muitos momentos que a gente tem atitudes caridosas, atitudes indulgentes, atitudes benevolentes, mas são pequenos gestos que muitas das vezes é o início que a gente consegue fazer, mas ainda não é a virtude em si, porque ainda carregamos orgulho dentro de nós. A gente precisa transformar esses pequenos gestos em realmente um ato real do nosso coração. E Lacordaire continua: o orgulho é terrível adversário da humildade. O orgulhoso vai, portanto, orgulhosos, curvai, portanto, as vossas frontes. Então, que a gente possa baixar a cabeça, né? Não vamos nos deixar que o orgulho domine as nossas vidas. Só as virtudes o distinguem aos olhos de Deus. Então, perante Deus, o que vai diferenciar, o que vai nos diferenciar uns dos outros, é a quantidade de virtudes que a gente já adquiriu, que a gente já conseguiu botar em prática, né? E Lacordaire continua: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos. Então, se nós estamos sofrendo agressões, injúrias, calúnias, qualquer tipo de dor, sofrimento que a gente passe, que um irmão venha causar em nós, nós devemos ser indulgentes. Como é que é ser indulgente? Ser doce por dentro, olhar para esse irmão com compaixão. Ao invés de a gente se irritar, se magoar, a gente deve olhar para o irmão e dizer: oh, meu Deus, o irmão não me compreende. O irmão não está conseguindo ver as minhas atitudes bem intencionadas. Ele está em desequilíbrio. Ele está me agredindo, mas o mais agredido é ele mesmo, que está nessa zona de tanta violência, de tanta crueza. Quando eu olho para uma pessoa que está me agredindo, com esse olhar doce, querendo ver ele se acalmar, ficando em silêncio, dando oportunidade para ele se acalmar, para conversar num outro momento, isso é ser indulgente. Assim eu vou conquistar a humildade na minha vida. E Lacordaire continua dizendo: se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça às provas. Isso é caridade moral. Emmanuel fala nos seus livros, né, da série Fonte Viva, que a gente deve oferecer a caridade moral, que é o silêncio. Procurar sempre acalmar a situação, não aumentar uma discussão, mas procurar resolvê-la. Lacordaire diz: que vos importam as calúnias do mundo, se é puro o vosso proceder? Então, se eu estou com meu coração puro, a minha intenção com as minhas palavras, com os meus gestos, é puro, eu quero realmente auxiliar, e eu não estou sendo compreendido, eu vou me irritar por quê, se eu estou com meu coração puro? Eu tenho que olhar com doçura para o outro irmão, porque eu sei que o meu anjo de guarda, o meu mentor espiritual, que Deus está vendo, que as minhas intenções são as melhores, eu não tenho nada a temer. Meu coração está puro. O indulgente, o humilde, tem um coração puro, consciência tranquila. Suporta com coragem as humilhações dos homens. É ser humilde e reconhecer que Deus é o grande e poderoso. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos, caridosos, sem ostentação. Então, Lacordaire está falando que a voz dos Espíritos deve ecoar nos nossos corações. Como que a gente faz isso? Para que realmente possa ter eco, o conhecimento da doutrina espírita sendo as vozes dos Espíritos. Para fazer eco, o conhecimento tem que estar dentro de mim. Eu preciso estudar a doutrina espírita. Nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina espírita, para que ela possa ecoar dentro da minha mente, do meu ser, eu espírito,
Porque assim, nos momentos que eu tiver na vida de relação, que eu tiver num momento difícil de prova ou expiação, eu vou conseguir escutar a minha consciência, porque eu já estudei, já compreendi, e vai ecoar nos meus atos, nas minhas atitudes, no meu pensamento, para as pessoas. Uma verdadeira humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que ergueram ao orgulho. Sede um verdadeiro cristão. Então Lacordaire diz que nós, na nossa viagem, nas nossas reencarnações, no processo evolutivo nosso, nós criamos um altar na nossa mente, no nosso inconsciente, na nossa vida, por orgulho. E eu preciso desmoronar isso, desmanchar esse orgulho todo. Eu preciso exercitar a cada dia, exercitar a humildade. E Lacordaire encerra a mensagem dele falando isso, que devemos lutar bravamente para arrancar o orgulho dos nossos corações. Agora nós vamos passar para a mensagem do Adolfo, bispo de Argel, que ele fala também sobre o orgulho e a humildade. E quando eu li a mensagem do Adolfo, eu fiquei com a impressão de que ele estava falando para nós. Exatamente nós agora, pelo momento que estamos vivendo. E ele diz assim: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoareis sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que faça da iniquidade haja transbordado os vossos lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpa, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem a mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Lacordaire está dizendo: como é que a gente vai reclamar das calamidades, dos sofrimentos, das iniquidades? Então, a maioria da população não segue as leis de Deus, não conhece o Evangelho, o orgulho, o egoísmo, a ambição de estar tomando conta de tudo. Aí vem as calamidades. Lei de ação e reação. A doutrina espírita nos orienta. Tudo que eu ofereço, tudo que eu faço para a vida me retorna. Então o ser humano está muito orgulhoso, muito ambicioso, muito egoísta. E isso tudo provocou o momento que estamos passando dessa pandemia. Porque ainda estamos muito orgulhosos. É momento de aproveitarmos a quarentena, de estarmos realmente sozinhos conosco mesmo, claro, nas nossas casas, com nossos familiares, mas precisamos aproveitar esse momento para fazer a nossa reflexão, para poder buscar dentro de nós os altares das imperfeições, do orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, preguiça, e começar a transformar isso. E o bispo de Argel continua falando: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. A origem de todos os males é o orgulho. Então, quando a gente observa atitudes, irritabilidade, a gente vai estudar lá na frente, irritabilidade, preguiça, vaidade, egoísmo, todas essas imperfeições morais, preguiça, o que está impulsionando essa imperfeição moral é o orgulho que está por trás. O orgulho é o pai de todas as invirtudes, todas as imperfeições são filhas do orgulho. Olha como é importante a gente fazer isso. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo. Lacordaire disse que a gente deve desmoronar os castelos, os altares. E agora o bispo de Argel diz que a gente deve destruir o orgulho. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu consigo encontrar dentro de mim, achar o orgulho e realmente desmoronar uma coisa? Vamos imaginar um muro que foi construído há milênios, que tem bases fundas, alicerces profundos, muito arraigado numa parede de rocha. A gente com as nossas mãos frágeis consegue arrancar isso de uma hora para outra? Não, é difícil. Mas é impossível? Não é impossível. Mas o bispo de Argel vai nos orientar. Ele diz: o único meio se vos oferece para isso, mais infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei de Deus, lei de que tendes repelido. Então, o bispo de Argel vem nos dizer
que a melhor maneira de vencermos, de demolirmos, de desmancharmos o orgulho dentro de nós é através da prática e do conhecimento das leis de Deus. Mas aonde eu encontro as leis de Deus? Terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, onde lá os Espíritos respondem a Kardec, na questão 614, que as leis de Deus, a lei natural, ela foi dada ao homem para a sua felicidade e que o homem sofre porque dela se afasta. Então nós nos afastamos de Deus. Com isso vem a dor. Então eu preciso conhecer o Livro dos Espíritos. Eu preciso conhecer a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Eu preciso conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a complementação da terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu tenho que conhecer o Evangelho. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que conhecer a palavra do Cristo. Quanto mais eu estudo pela repetição, quanto mais eu leio, quanto mais eu compreendo, mais vai se tornando verdade na minha vida, nos meus atos, as leis de Deus. E vai chegar um dia que nós vamos estar igual Paulo de Tarso, lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, no final da vida dele, quando ele estava com 80 anos. Ele escreveu um dia, em uma das suas cartas, ele escreveu: sejamos cartas vivas do Evangelho. Senhor, já não sou eu que vivo, és tu que vive em mim. Então, quanto mais eu estudo o Evangelho, conheço as leis de Deus e pratico-as, mais eu me torno um verdadeiro cristão, mais eu me torno indulgente. E o Adolfo, o bispo de Argel, encerra a mensagem dele falando: não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chegar ao extremo, tem-se um indício de queda próxima. Portanto, Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Esses termos que nós encontramos no Evangelho, de castigar, algumas mensagens de castigo, de pecado, é porque o espírito que escreveu tinha uma origem, uma prática católica, né? Mas a gente entende, quando a gente conhece realmente a doutrina espírita, a gente vai entender que esse castigo ele tem uma conotação, uma simbologia das leis soberanas. Deus, ele é puro amor, ele quer o nosso bem, a nossa felicidade, ele jamais vai nos castigar. Mas nós mesmos nos castigamos quando a gente comete erros. Lembra da questão 614 que eu falei agora? A gente sofre porque se afasta da lei de Deus. Então, é uma reação dos meus próprios atos. Castigo é isso. Não é um castigo. Mas, na verdade, é uma atitude que eu tomei, que eu programei passar por uma situação difícil pela minha escolha de ter praticado o mal. Então, essas duas mensagens ficam aí chamando a nossa atenção, que a gente, através da prática do estudo do Evangelho, a gente consiga destruir o orgulho de dentro de nós. Aí nós vamos encontrar, no Livro dos Espíritos, a questão 785, que Allan Kardec pergunta para os benfeitores: qual o maior obstáculo ao progresso? O que é o maior obstáculo para que a gente possa evoluir? Progresso ou evolução espiritual? O orgulho e o egoísmo. Referimos ao progresso moral, porquanto o intelectual só opera sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daquele vício, desenvolvendo a ambição e as riquezas. Então, as duas asas que precisamos desenvolver para voar como um pássaro é a da inteligência e do moral. No planeta de expiação e prova, a inteligência se desenvolve naturalmente, muito rápido. O ser humano, a humanidade atual, está num desenvolvimento muito grande intelectual. Nós já estamos viajando com as naves, os satélites, até fora do nosso sistema solar, viajando pelas galáxias. A gente consegue mergulhar nas estruturas micro dos átomos, todo o potencial de psicologia, filosofia, tanto conhecimento. Só que esse conhecimento todo arrastou e fez crescer dentro de nós o orgulho. Mas Deus, que é sábio, mostra e deixa que essa inteligência muito alta
vai chegar um momento que esse espírito que está com essa inteligência bem desenvolvida, ele vai se tocar. Nossa, peraí, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu estou fazendo escolhas erradas. Eu tenho tanto poder, tanto conhecimento. Isso tudo está me deixando infeliz. E ele começa realmente a valorizar o que é bom, o que é certo, se moralizando. O exercício da transformação moral, ele vai compreendendo as leis de Deus, compreendendo o amor, e ele começa a se moralizar. As duas asas vão evoluindo gradualmente. Então, quanto mais eu consigo fazer a minha transformação, quanto mais eu utilizo de todos os conhecimentos que eu tenho para arrancar o orgulho do meu coração, mais moralizado eu fico. Aí sim, a evolução espiritual minha ocorre e eu chego ao objetivo nosso de estarmos galgando os planetas de regeneração, de beatitude celeste, e um dia seremos anjos. O anjo que um dia eu vou ser já está em mim. Eu preciso só fazer brotar dentro de mim, crescer dentro de mim as virtudes, começando pela humildade. Mas nós vamos agora voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos lá no capítulo 9, no item falando sobre a cólera, instruções dos espíritos, uma mensagem de um espírito protetor falando sobre a cólera. Aí a gente pensa, né? Poxa, o Wagner veio falar sobre o orgulho e sobre a humildade, mas trouxe a cólera? O que tem a ver a cólera? Achei muito importante o que o Espírito Protetor nos ensina. Ele diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Não é isso? A gente não se sente melhor do que os outros? Quanto mais inteligência eu tenho, não, eu sou o doutor fulano. Então, essa soberba toda é provocada pelo orgulho. Pesquisai a origem, e esse orgulho faz com que a gente se irrite, fique muito melindrado. Qualquer coisa me ofende porque eu sou doutor fulano, né? Pesquisai a origem desses acessos de demência, das iras, das brigas, das cóleras, que vos assemelham ao bruto. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Então, a origem da irritabilidade, da briga, da cólera, quando algo não sai do jeito que eu gosto, que eu quero, que eu me irrito, essa irritabilidade, ela é provocada pelo orgulho. Que é o que vos faz repelir coléricos aos mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Então, olha que frase. O Espírito Protetor está dizendo que, muitas vezes, pessoas que vêm conversar com a gente, que vêm nos orientar, que vêm trazer um ponto de vista, uma perspectiva diferente de uma opinião que nós temos, de uma atitude que a gente está tomando. E o que a gente sente na hora que uma pessoa chama a nossa atenção? A gente se irrita, se envergonha, acha que foi injustiçado, um absurdo, como é que fulano vem criticar o que eu falei, porque eu estou com a razão. Então, se a gente se ofende, se melindra, um grande mal, uma grande dificuldade dos médiuns e dos espíritas é o melindre. Qualquer coisinha que se fala, reuniões de estudo, as pessoas estão dando suas opiniões. Se alguém vem falar algo, um ponto de vista diferente do que a gente falou, a gente fica logo sentido. Ah, ele me ofendeu, não entendeu o que eu quis dizer. Seu orgulho ferido. Não podemos mais agir assim. Não há tempo. Não dá tempo mais de demorar na nossa transformação. Vamos fazer a nossa transformação, deixar esses melindres, esse orgulho de lado. E o Espírito Protetor diz: a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática do mal. Então nós temos dentro de nós os germes, em germes, todas as virtudes, a bondade, o carinho, a fraternidade, a indulgência, a compaixão. Só que a gente não consegue exercitar, não consegue botar em prática, porque o orgulho fica abafando essas virtudes. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Então nós, espíritas, sabemos que a máxima espírita é fora da caridade, não há salvação. Que eu tenho que ser caridoso,
Eu tenho que ser humilde, me esforçar para fazer a minha verdadeira transformação moral. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Então eu não tenho como cultivar mais o orgulho. Eu devo buscar do fundo do coração a humildade. Agora nós vamos passar por um livro de Joana de Ângeles. O livro é Joana de Ângeles Responde. Divaldo Franco levou para Joana várias perguntas que foram feitas para ela sobre diversos temas. E eu trouxe 2 perguntas que fizeram a Joana de Ângeles sobre a humildade. Vamos estudar um pouco a humildade agora. Primeira pergunta. Pessoas passivas, apáticas, costumam ser catalogadas à conta de humildes. Como discernir a timidez, a acomodação da verdadeira humildade? Pode-se cultivar humildade? Então, olha a pergunta. Sabe aquelas pessoas tímidas, apáticas, aquelas frágeis, que nunca elas estão prontas para o trabalho, elas não se sentem dignas de realizar trabalho nenhum. Qualquer coisa que peça ela, não, eu não gosto de falar, eu não sei fazer prece, e elas ficam todas murchinhas. Aquilo é ser humilde? Fulano é tão humilde, né? Tão quietinho. Joana de Ângeles falou que isso não é humildade, não. Vamos ver o que ela diz? A humildade é uma virtude que se ignora. Lacordaire falou, né, que nós esquecemos as virtudes. A humildade. E agora, Joana de Ângeles vem dizer que nós ignoramos a humildade. A humildade é espontânea e, para ser legítima, não se impõe, deve ser cultivada com a perseverança e desenvolvida infalivelmente. Então nós temos que cultivar a humildade com perseverança, bem desenvolvida. Cultivar, imagina que você tem uma semente de uma flor muito bonita, que você há muito tempo queria no seu jardim. Você pega aquela sementinha, bota num canteiro e você aduba, você bota água, você bota no sol e você vai cuidando, tira as ervas daninhas para que a sementinha brote e a plantinha vai crescendo e na primavera ela vai dar a flor tão esperada que você queria. A humildade é isso. Nós estamos na fase da humildade em forma de semente dentro de nós. Jesus colocou no nosso coração a sementinha da humildade. Mas ela não consegue germinar, porque tem tantas camadas de pedra e de entulho, de orgulho em cima dela, que ela não tem força. Eu preciso cultivar com perseverança. Todos os dias eu vou tirando uma pedrinha de orgulho. Poxa, eu estou sendo orgulhoso aqui, eu tive uma atitude orgulhosa ali, eu não vou agir assim mais, eu não quero ser mais orgulhoso ali, eu vou procurar ser o mais humilde possível. Quanto mais eu me esforço para me tornar uma pessoa mais simples, mais humilde, mais condições dessa sementinha da humildade germinar em mim. E ela vai começar a brotar, a crescer. Eu vou ter pequenas atitudes de humildade que vamos ver aqui na frente. E um dia ela será uma grande planta florescendo e frutificando em nós, a humildade. Mas precisamos cultivar essa semente da humildade em nós. Não podemos perder as esperanças. E Joana de Ângeles continua. Onde surgem suas primeiras manifestações, também aí aparecem adversários vigorosos. Então nós estamos naquela fase, que a sementinha da humildade em nós está começando a brotar. Né? Está bem pequenininha. Aí alguém vem brigando, alguém faz uma calúnia nossa, alguém faz alguma coisa que nos agride. Em tempos atrás, a gente agredia igual. Mas hoje, estudando o Espiritismo, a gente não agride mais. A gente silencia, a gente pratica caridade moral, a gente procura ficar em estado de oração. Aí os críticos vão dizer, como que ele é bobo, ele é covarde, fulano está humilhando ele não foi lá tirar as forras. Não podemos deixar que esses pensamentos mundanos agressivos nos tirem do caminho. A sementinha está frágil, mas vamos perseverar cultivando ela. Continuando o que Joana de Ângeles estava falando, ela diz assim, a humildade não é uma virtude estática, mas dinâmica. Por essa razão, não é parasitária, nem acomodatícia. Ela é força combativa, movimento atuante. Então, aquele que é humilde,
ele tem vigor, ele tem dinamismo, ele tem coragem. Quando acontece uma vicissitude na vida, quando acontece algo que vai trazer dor e sofrimento para ele, o humilde, ele arregaça as mangas, ele pode até chorar, ele pode até se entristecer, mas nunca ele vai perder a fé, ele nunca vai achar que Deus está castigando ele sempre vai acreditar que vai passar por aquele momento, porque ele conhece, ele tem fé, ele sabe que Deus é bom e misericordioso, e ele vai buscar ajuda, ele vai ser uma pessoa verdadeiramente humilde. Ele não vai ficar apático, ele não vai se entregar, ele não vai se jogar numa cama e ficar lá se achando um coitadinho. Isso não é humildade. Humildade é aquela pessoa que é simples, sabe quem ele realmente é, da sua pureza, dos seus valores, que ele é filho de Deus, que ele vai vencer todas as dificuldades, que não estamos sozinhos. E ela continua respondendo agora essa questão. Sofrer humildemente não significa acomodar-se à dor. Antes, é lutar heroicamente para vencer as aflições sem contudo rebelar-se. Então toda vez que a gente luta, persevera nas nossas batalhas, nas nossas provas e expiações, com coragem, sem se rebelar, eu estou dando um exemplo de humildade, de coragem, de fé em Deus. Isso que devemos buscar de todo o coração sempre. A segunda pergunta que fizeram para Joana de Ângeles foi: fala-se muito em humildade. Cite alguns traços característicos da humildade. Então Joana de Ângeles vai discorrer agora algumas características de uma pessoa humilde. Virtude excelente. É precioso aroma e sutil característica que vitaliza os que as conduzem. Toma diversas aparências conforme as necessidades das circunstâncias. Aqui é a renúncia, cedendo ao benefício geral. Então toda vez que a gente renuncia a um prazer nosso, a um momento nosso de descanso, de prazer, né? Que a gente renuncia para aliviar a dor do outro, nós estamos sendo humildes. Adiante é o perdão a serviço da paz de todos. Então quando a gente consegue perdoar as nossas falhas, quando a gente consegue perdoar o próximo, nós estamos sendo humildes, porque a gente está realmente dando oportunidade aos irmãos. Hoje é a indulgência para oferecer nova oportunidade. O indulgente ele sempre olha o lado bom das coisas. Se alguém vem nos agredindo, causando alguma dor para nós, não vamos olhar para a dor, vamos olhar para o estado infeliz que o nosso irmão se encontra de agressividade. E a gente sabe que todos nós temos a bondade no coração. Dar uma outra oportunidade é ser indulgente, é ser humilde. Outra característica, amanhã, é a beneficência, para manter a misericórdia. Beneficência é aquela bondade no coração, aquela alegria que a gente tem de realmente ajudar a todos que estão ao nosso redor. Fazer o bem espontaneamente, por amor ao serviço. Isso é ser humilde. E ela continua. É sempre a presença de Jesus edificando a felicidade onde quer que escasseie a colheita. Então toda vez que a gente tem uma prática, quando a gente exercita, quando a gente exemplifica a indulgência, seja ela na renúncia, no perdão, na indulgência, na benevolência, todas essas virtudes são filhas da humildade. E aí nós vamos estar sendo instrumentos de Jesus. Jesus se faz presente na vida do próximo através de nós. Olha que maravilha você ser um representante de Jesus. E ela continua. A humildade, porém, somente é possível quando inspirada pelas ideias da verdade. Então temos que ser sinceros. Temos que ser o mais verdadeiros possíveis. O humilde é verdadeiro. A humildade representa a submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus, a gente fica, supostamente tem que ser de cabeça baixa obediente. Não, submissão no sentido de que a gente realmente compreendeu. Lembra que nós estudamos, falamos aqui há pouco, que a gente deve buscar sempre, buscar conhecer as leis morais, conhecer o Evangelho para praticá-las, porque quando eu consigo botar em prática as leis naturais, eu estou cumprindo a minha verdadeira vida de cristão espírita. E eu vou me tornando cada vez mais um homem de bem. Eu vou conseguindo conquistar cada vez mais a virtude da humildade no meu coração.
Isso é ser submisso à vontade de Deus. Submisso à vontade de Deus é quando a gente consegue cumprir as leis naturais. E assim eu vou ser feliz, porque eu deixo de ser feliz quando dela eu me afasto. O terceiro livro que eu quero estudar hoje com a gente, nesse finalzinho do nosso estudo, é o livro Autodescobrimento, uma busca interior. E nesse livro, Jonathan diz que o amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida. O amadurecimento psicológico. Psicologicamente, nós somos ainda muito infantis. Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo que somos crianças espirituais. Nós ainda temos muita dificuldade na área psicológica. Precisamos estudar muito as obras de Joana de Ângeles para que a gente amadureça e se torne um verdadeiro adulto. Um homem integral. Joana de Ângeles escreveu várias obras para nos ajudar a nos transformarmos num homem inteiro, um espírito em seu pleno poder de existência. E ela continua, que nós devemos perceber a pequenez diante da grandeza universal. Destituído de conflitos, consciência de culpa e fuga do ego. 3 coisas que precisamos fazer para amadurecer. Destituição de conflitos. Quantos conflitos, quantas coisas nós trazemos e cultivamos? Eu sou assim porque eu, quando fui criança, passei por tal coisa. Eu sou assim porque o meu marido me largou. Eu sou assim porque a minha mulher me traiu. Eu sou assim porque eu moro lá em tal lugar porque eu sou pobre. Porque eu sou de tal situação, eu tenho essa deficiência física. São conflitos de revolta que a gente carrega dentro de nós. Como é que eu vou amadurecer psicologicamente se eu ainda cultivo conflitos dentro de mim? Consciência de culpa. Quantas coisas nós fizemos errado? A gente erra quase todo dia. Nós cometemos vários erros no passado. Nessa vida ou em vidas passadas. E ficar carregando culpa adianta? A gente se sentir culpado, incapaz de evoluir, a gente se sentir menor do que o outro, não vai dar certo comigo. Isso é orgulho que vai embotando na culpa dentro de nós, e isso aí faz parte da falta que nós temos na nossa vida de amadurecer psicologicamente. Precisamos buscar amadurecer psicologicamente. E o outro, fuga do ego. A gente se deixa iludir pelo orgulho, pelo ego. Mas eu sou fulano de tal, eu sou de tal raça, eu sou de tal país, eu sou da família do sobrenome tal. Não somos essas coisas, nós estamos. A gente sabe, quando estuda a doutrina espírita, que verdadeiramente nós somos espíritos, em essência, todos iguais. E que essas diferenças sociais, elas fazem parte de uma estrutura para nos ajudar ao crescimento. Mas que um dia a gente vai deixar aqui no planeta Terra e a gente vai voltar a ser espírito? Então por que eu vou deixar que o ego tome conta da minha vida? Não, eu tenho que utilizar do ego para o meu crescimento. Então, para que a gente amadureça psicologicamente, para que a gente conquiste a humildade, vamos nos livrar dos conflitos, da culpa e controlar o ego. Essas 3 coisas vai fazer com que a gente vença. E Joana continua. A visão intelectiva da realidade e a aquisição moral dos recursos interiores facultam-lhe a simplicidade do coração. Então eu tenho que ter simplicidade no coração. Eu tenho que entender, interiorizar que somos todos iguais. Estamos no mesmo barco, na mesma nave, viajando por terra, rumo à angelitude. Eu preciso me tornar uma pessoa simples, né, na vida, para que eu seja realmente humilde. E ela continua. A sua lucidez trabalha pelo bem geral, através da abnegação do sacrifício. Aquele que é humilde é abnegado. A abnegação, o Joana de Ângeles diz que é a maior virtude que a gente pode conquistar. Porque o abnegado é aquele que pratica a caridade, mesmo passando por uma dor. Quando a pessoa se sacrifica para aliviar a dor do outro, ele está sendo abnegado. E só um humilde, só aquele que tem verdade no coração, aquele que realmente vive na simplicidade, na pureza da alma, é que vai conseguir ter um gesto abnegado de uma caridade verdadeira. E Joana termina o estudo dela. Nós terminamos o estudo da nossa noite mostrando. Tudo transcorre em uma psicosfera de harmonia e naturalidade.
O amor legitima-as e irradia-se como alta realização planificadora de sentimentos. Então, o amor é a base para que a gente conquistar tudo que a gente estudou hoje à noite. Então, o orgulho, ele faz parte do processo dos espíritos ainda em expiação e prova, mas que nós estamos a caminho da angelitude e que precisamos conquistar a humildade, praticando tudo que a gente estudou hoje. Conhecer a doutrina espírita, conhecer as leis morais, colocar em prática as leis morais, buscar, aquelas características de uma pessoa humilde, de perdoar, de renúncia, de confiança, abnegação, benevolência, indo fazendo a nossa transformação, cultivando dia a dia a nossa melhora. E sempre com verdade, com humildade, com muito amor. Quando a gente passa a fazer tudo na nossa vida com muito amor, amando todas as situações, amando todas as pessoas, perdoando. O amor é o caminho para nos transformarmos em homens de bem, em cristãos espíritas e humildes. Muito obrigado pelo estudo, muito obrigado pela presença, pela oportunidade do estudo, que todos possamos estar se sentindo amparados e amados por Antônio de Pádua, por Jesus. Então vamos fazer a nossa prece para encerrar o estudo da noite de hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, amigos espirituais, gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Nos dê força e coragem para poder cultivar a humildade em nossos corações. Levai, Senhor, essas energias de paz a todos que necessitam, aos enfermos, aos médicos, enfermeiros, aos governantes, aqueles que sofrem. Que todos nós, Senhor, toda a humanidade, seja envolvida na sua luz, na sua paz. Que Deus te ilumine, te abençoe e proteja todos nós, hoje, agora e sempre. Gratidão, gratidão. Amém. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos nós, que nos conduza de retorno à nossa felicidade, que estamos em nossos lares, que possamos estar na paz do Cristo. Muito obrigado. Assim seja.